Olá, devotos do Com Harmonia. Então nós estamos aqui nesse encontro e vamos continuar o nosso estudo sobre o conhecimento iniciático a respeito do Brasil. Então na aula passada nós estávamos falando sobre as profecias, não é? Os registros contidos dentro dos templos iniciáticos espalhados ao redor do mundo a respeito de cada país. E aqui nós vamos ter então uma outra frase, um outro registro que nós encontramos também nos anais do templo, né? Nos registros, nos livros dos templos. Então esse outro registro ele diz mais ou menos o seguinte, traduzido para a linguagem atual: das cinzas do comportamento de uma sociedade doente, de uma sociedade falida, de uma sociedade ignorante, promíscua e corrupta, surgirá uma nova raça. Essa nova raça surgirá nos países da terra do coração e em volta da terra do coração, em volta do Brasil, do braseiro, que é o luzeiro da nova era. Esse país será o berço da nova civilização, que será chamada a raça dourada. Então vejam, esse é mais um registro que nós encontramos dentro das obras. Por que que vai ser chamada a raça dourada? Vejam que nós tivemos ao longo das eras, né, vários tons, né, na cor da pele humana. Vamos falar do corpo físico. Nós tivemos aí vários tons. Nós tivemos a cor negra, nós temos, né, eu falo tivemos porque assim, as que vêm vindo, né, as que nascem nas terras do planeta e estão em evolução, todas nós. Então nós temos a cor negra, nós temos a cor vermelha, nós temos a cor branca, nós temos a cor amarela. Vocês reparam? E aí a síntese e a união de todas essas vai formar uma próxima, que é o que eles chamam no conhecimento iniciático de a raça dourada. Ela vai ser a mistura, o caldeamento racial de todos esses genes. O que acontece num caldeamento racial? Tira-se o melhor do gene. E é isso que acontece. Por isso que países onde tem muito caldeamento racial, o gene daquelas pessoas, a parte genética delas, é sabido aí pelos geneticistas, quanto mais mistura, melhor. Quanto mais mistura, mais fortalecido fica. Ao contrário, né, dos pensamentos preconceituosos e das escolas que trabalham com a energia da desarmonia, as energias das sombras, que acham e pregam de que não deve haver mistura racial, de que os troncos devem ficar o que eles chamam de puros. Já para a linguagem iniciática, que vem das escolas onde a hierarquia regente é a grande fraternidade branca, eles falam ao contrário. Eles falam que tem que haver a mistura racial, eles falam que tem que haver também a mistura cultural, que cada povo tem que contribuir com o que ele conquista como conhecimento, como mística, como comportamento evolutivo, e que essa troca e um aceitar do outro com fraternidade, o que cada um tem de melhor para compartilhar, tudo isso fortalece o quê? Fortalece o gênero humano, fortalece como um todo. Esse ser que é fraterno com tudo, que é aberto, ele é um ser muito mais harmônico, muito mais bem resolvido do que um ser
que tenha preconceito, que não consiga se relacionar com o diferente. A pessoa que se relaciona bem com o diferente e ela é aberta ao diferente, essa pessoa, é sabido em psicologia, ela é mais bem resolvida, ela é mais feliz. A pessoa mais travada, a pessoa que tem dificuldade de se unir ao diferente ou de se abrir ao que é diferente, ao que ela acredita, ela é uma pessoa mais infeliz, com tendência a ter problemas psíquicos até, psicológicos, problemas comportamentais. Então veja, a raça dourada, ela não será somente a síntese do corpo físico, ela será a síntese do melhor que existe em todo o planeta. Ela será a raça dourada. Mas uma nação que já tem facilidade para ser fraterna com o diferente, foi essa nação que foi preparada para acontecer esse caldeamento racial. E qual o lugar que vocês já ouviram dizer onde essa fraternidade acontece, onde árabe, judeu, oriental, convive tudo junto, todos conversam numa rua de comércio e todos brincam e até mesmo fazem piadas um dos outros, mas tudo dentro da fraternidade e do carinho. Qual é o país que nós ouvimos mais falar que é assim? É o nosso amado Brasil, e que Deus nos abençoe para continuar assim e melhor do que isso. Então, a raça dourada, ela tem um ponto focal no planeta, onde ela está se desenvolvendo e da onde ela vai crescer. E dizem os registros que seria uma das tarefas do Brasil, e eu estou compartilhando com vocês neste momento. Então vamos prosseguindo. Nós vamos agora nessa aula e nas próximas, vamos adentrar um novo tema e vamos aprofundar o conhecimento iniciático um pouquinho aqui, que nós temos encontros breves e nos cursos lá na frente poderemos aprofundar mais. Vamos iniciar vendo alguns símbolos que estão registrados na nossa bandeira, na bandeira do Brasil, que eu até trouxe aqui para ficar registrado aqui para nós, esse desenho que está manifestado na nossa bandeira é um desenho altamente iniciático. Eu vou ser assim, muito tola de dizer aqui, né? Uma bandeira muito bonita, uma das mais bonitas e carregada da geometria sagrada. Não é uma bandeira que contém nela muito da geometria sagrada. Ela não foi feita somente artisticamente pelos que a idealizaram. Ela foi inspirada. E ela também teve aqui o dedinho de iniciados que se manifestaram na hora certa, no tempo certo, para desenharem a nossa bandeira. Aí vocês vejam aqui. A gente estuda, viu pessoal, nas escolas iniciáticas, a gente estuda brasões, a gente estuda bandeiras, a gente estuda escudos daquelas famílias antigas, né, que tinham os chamados escudos, que eram os brasões de família. Por quê? Porque isso fala muito. Isso contém muita sabedoria iniciática. Os povos antigos sempre utilizaram de brasões, de bandeiras, de registros. E as linhagens místicas, espirituais, iniciáticas de todas as eras também utilizam isso. Então a gente tem que estudar, porque em emblemas assim como a bandeira de uma nação, fica um registro que não vai ser apagado durante as centenas de anos. Pode ser esquecido, pode não ser comentado, mas os iniciados vão saber os símbolos, né? Então vamos falar um pouquinho
sobre a nossa bandeira. Como eu já falei para vocês, a nossa bandeira ela foi inspirada por seres de hierarquia. Aí vocês vão até dizer assim, Maga Prisca então tinha ser de hierarquia na Terra naquele momento em que a bandeira foi feita? Eu vou compartilhar uma coisa com vocês. É algo que alguns vão achar fantástico e alguns não, já sabem disso, né? Porque tem muita gente aqui assistindo nossos encontros que já são assim da senda há muito tempo. Eu digo a vocês, se não havia um ser de hierarquia encarnado naquele momento, fazendo parte de um momento político para decidir como iria ser uma bandeira de uma nação, se necessário for o ser de hierarquia, ele se materializa e ele ali estará. Ele vai adentrar naquele contexto como, vamos assim elocubrar, como um duque, como alguém de peso, como um político, né, como um advogado, como um jurista, seja lá como for, né, ele vai se manifestar. Como vocês já ouviram falar o caso do mestre Saint-Germain, que quando foi necessário que ele estivesse materializado na França, na época da Revolução Francesa, ele lá estava. E houve muito mistério em torno desse conde de Saint-Germain, que passava os anos e ele não envelhecia. Ele estava sempre igual. E então, fala-se, tem registros sobre isso. E a mesma coisa acontece com o Babaji, o sagrado guru da Índia, não é? Que é o idealizador e o mestre de toda uma linhagem de swamis que colocou na Terra toda uma sabedoria para se desenvolver pela linhagem dos swamis. E ele também é um mestre, um avatar, que quando tem que estar manifestado fisicamente, ele está, ele aparece. E ele aparece em corpo físico e sempre com a idade de 16 anos. Aparenta a idade dele. Então, eu respondo essa pergunta de vocês. Se no momento em que foi desenhada a bandeira do Brasil, foi necessário que um ser de hierarquia estivesse ali para acontecer de acordo, ele ali estaria. Então, nos registros dos templos maiores, está anotado, pelos que anotam, que eles têm um nome, não é um nome iniciático, os que registram tudo, estava anotado que a bandeira do Brasil foi inspirada por seres de hierarquia, que poderiam sim estar à volta de todos os homens com corpos físicos fazendo aquilo. Agora, ele também podia ser um ser que estava encarnado mesmo, ou ele podia ter ido lá, pego o corpo físico como uma roupa, e isso eu vou explicar para vocês no futuro nas nossas aulas, porque o corpo físico é uma roupa e os alquimistas muito avançados sabem manter essa roupa muito bem mantida, se necessário for. Então, voltando, a nossa bandeira foi inspirada por seres de hierarquia. E aí vamos dar uma olhada nos símbolos geométricos que ela contém. Então aqui nós temos essa grande parte verde, que é um quadrado, como a maioria das bandeiras tem o desenho de um quadrado, não é? E aí, nós vamos vindo para cá, tem o losango, em forma que está na cor amarela. E nós vamos indo mais para o centro, nós temos o círculo, que está na cor azul. Então vejam que caminhando da periferia para o centro, nós vamos tendo uma sutilização dos elementos. Porque o quadrado, ele é um símbolo geométrico que simboliza algo mais pesado, a matéria mais densa, o mais pesado. O losango ele já vai simbolizar o ar, ele vai simbolizar o etéreo. E o círculo aqui no centro, ele simboliza
a própria forma geométrica que simboliza o divino. Dentro da geometria sagrada, o símbolo que fala sobre a presença divina é o círculo. Foi até estabelecido isso até pelos antigos santos teólogos, geômetras, que participaram de alguns registros até da Igreja Católica lá atrás. Por que ficou oficializado que o círculo representa a própria divindade? Porque se você pegar qualquer forma geométrica e girar, porque o girar é o que acontece em todo o universo, vê-se que tudo gira, não é? Então, se girar um símbolo geométrico, na sua visão, ele vai se transformar num círculo. Também disse que é a forma geométrica mais perfeita, que contém todas as outras formas. Nós vamos estudando isso nos cursos iniciáticos. Então vejam que a nossa bandeira, ela contém da periferia para o centro uma sutilização dos elementos. É o que as formas geométricas estão nos dizendo. O círculo, que simboliza a presença divina, ele está na cor azul, na cor do primeiro raio, vontade, poder. Está manifestado em nossa bandeira a cor do primeiro raio, vontade e poder. Está manifestado também o losango, aqui, né, que é a parte em amarelo, que está em amarelo, que é o dourado, que é o raio da sabedoria, que é uma dos raios que o Cristo Jesus veio trabalhar conosco, não é? E aí nós também temos aqui a maior parte em verde, que também é o raio da cura, não é? É o raio do arcanjo Rafael. Então, nós temos em nossa bandeira cores de raios que já nos demonstram as energias com as quais o Brasil trabalha. E na nossa próxima aula, nós vamos continuar aprofundando esse tema aqui da nossa bandeira, que é muito, muito interessante. Então, pessoal, até lá!